Bom, a nossa coluna sobre saúde, ela vai ao ar semanalmente às quartas-feiras, mas hoje, excepcionalmente, nós vamos falar com o nosso colunista, porque tivemos aqui uma pergunta de um ouvinte que foi enviada por e-mail e para o redação@radiojornal.com.br e a gente não pode deixar de responder, não é? E não vamos esperar até a quarta-feira para isso. A pergunta, nós estamos com o Randy aqui já na ponta da linha. Randy, bom dia. Bom dia, meu amigo Jofre. Estamos sempre à disposição. O fisioterapeuta Randy Marcos, que participa conosco semanalmente, a pergunta para ele encaminhada é a seguinte: caro doutor Randy, comecei a fazer uma academia, há um mês. Comecei a fazer academia há um mês e o professor me manda fazer alongamentos antes dos exercícios e depois também. Acho chato e desconfortável. É mesmo necessário esse tipo de alongamento antes e depois? A pergunta é do ouvinte Carlos Veras, do bairro do Espinheiro. E aí, doutor Randy, o que é que o senhor tem a dizer aí ao nosso ouvinte? Meu amigo Jofre, inicialmente gostaria de agradecer a interação do nosso ouvinte, que é sempre importante e consegue nos colocar diretamente em contato com as dúvidas deles. Então, o que a gente precisa ter em mente é como esses encurtamentos e essas dificuldades em realizar esse tipo de exercício surgem no nosso corpo. Inicialmente, a gente tem que perceber que o encurtamento muscular, na verdade, ele não é criteriosamente muscular. Ele é o encurtamento de um tecido chamado que envolve os músculos, que retrai o corpo, gerando uma espécie de conforto para aquela estrutura que está, por exemplo, há muito tempo sentada e precisa ficar encurtada naquela posição, porque eu trabalho muito tempo sentada, e aí o corpo termina gerando aderências naquela região. Quanto ao dia a dia de atividade física, não existe consenso em literatura alguma sobre o alongamento antes ou depois da atividade física. Agora, eu lhe respondo com a minha experiência clínica. O que nós temos que perceber é que o alongamento ele faz parte de duas fases do exercício físico. Uma é uma fase inicial de aquecimento, de preparação do corpo, e no final, uma fase de relaxamento e desaquecimento do corpo. Então, a necessidade do alongamento para a atividade física seria nesse sentido, de estimular e acordar, despertar o músculo para a atividade física. Não necessariamente para ganhar flexibilidade, porque a gente não sabe até que ponto, quais são as causas que estão acarretando esse encurtamento. Assim como no final do exercício, para relaxar um pouco e diminuir o batimento cardíaco numa posição mais confortável e melhorar a oxigenação e retirar os catabólitos, os resultados do metabolismo do exercício. Então, sendo bem objetivo, não existe confirmação científica nesse sentido. O que existe se você fizer, não vai ser prejudicial. Pelo contrário, vai lhe ajudar a aquecer um pouco mais o corpo, a estimular para a atividade física e, no final, a relaxar e impulsionar o corpo a um repouso um pouco mais rápido e restaurando as condições fisiológicas para condições pré-exercício, meu amigo. Ou seja, e a gente pode dizer também que isso é mais uma questão de cada um, não é? Se ele se sente tão mal, ou se fica dolorido, se não faz bem, ele pode simplesmente não fazer, então, esse tipo de alongamento fica a critério de cada um, Randy? Seria essa a sua recomendação ou não? Isso, fica a critério de cada um, mas embora não tenha confirmação científica, percebemos que existe um conforto maior do corpo quando realizamos o exercício de alongamento. Então, orientamos que, no mínimo, após o exercício, se realize para que... Dá uma relaxada no músculo, né? Relaxar o músculo e facilitar a circulação interna dentro do músculo, porque aí a gente não faz com que os vasos e os tecidos fiquem comprimidos após aquele exercício de fortalecimento que termina comprimindo um pouco os vasos. Certo, amigo? E aí, os resultados metabólicos do exercício físico conseguem ser expelidos através da circulação. Isso é a nossa orientação. Bom, se não fizer bem, mal é que não faz. E pode ajudar, por exemplo, você falou aí dessa questão de sair na corrente sanguínea, a questão do ácido lático, por exemplo?
Exatamente. Existem muitos questionamentos até que ponto o ácido lático é o verdadeiro causador da dor tardia do treinamento. Isso é um questionamento que já vem sendo discutido com bases científicas, mas que o que a gente tem que colocar em mente é que todo aumento de metabolismo gera prejuízo funcional do ponto de vista de desgaste, e isso acarreta um pouco mais de lixo metabólico, que a gente chama. E esse lixo metabólico tem que ser expelido para que o corpo possa renovar essas condições líquidas e gerar uma condição de adaptação melhor ao exercício e resposta melhor ao exercício com os novos nutrientes, meu amigo. Eu vejo muito no futebol, principalmente em épocas atuais, jogadores sendo poupados por conta do danado do CK alto. Esse CK alto é o ácido lático? O que é isso que deixa os jogadores aí sem condições de jogar? O CK, na verdade, ele é um marcador bioquímico chamado creatino-fosfoquinase, e realmente quando ele está em um nível um pouco mais elevado, a gente tem uma concentração maior desses lixos metabólicos do músculo após a atividade física. Com isso, você tem uma necessidade de repouso e de descanso para que o corpo restaure essa condição de esforço excessivo. Então, é totalmente pertinente, totalmente baseado em conhecimentos fisiológicos que o aparecimento da creatina-fosfoquinase, o CK alto, pode promover um prejuízo à funcionalidade muscular. E aí o repouso e uma boa ingestão hídrica, uma boa reposição dos nutrientes dentro de uma dieta regular que um atleta deve ter, é super importante nesse sentido. E aproveitando, meu amigo Jofre, a gente tem que enfatizar dentro dessa temática do encurtamento e da função muscular, é que o nosso corpo, ele possui 70% aproximadamente de água, de concentração. Então, se eu não tenho uma quantidade de água dentro do nosso corpo, ou seja, se eu não bebo efetivamente água durante o meu dia a dia, eu não posso estar promovendo condições do meu corpo funcionar bem. Até mesmo em relação ao encurtamento. Porque se eu não tenho líquido, os músculos não deslizam um entre o outro, os tecidos não deslizam, os tecidos não estão maleáveis, e com isso a tendência a retrações é maior porque está ressecado. Então, coisas simples do dia a dia já podem ajudar nesse sentido também. Ok, Randy, olha, muito obrigado pela sua participação, amigo. Um forte abraço e até quarta-feira. Muito obrigado, Jofre. Estamos sempre à disposição dos seus ouvintes e da Rádio Jornal. Um abraço.